Boa noite, como vocês estão? Do ciclo psíquico hoje, né? Tô esperando aqui a minha colega de trabalho, doutora Gabriela, e a gente vai falar sobre esse encerramento do ano, né? Oi, gente. Oi, Gabi, já chegou aqui. Deixa eu ver, gente, para colocar a Gabi aqui. Convidei você, Gabi. Nosso ano tá acabando, mas ainda tem coisas pra gente conversar. Oiê, Oi, tudo bem? como você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem, o pessoal tá entrando aqui, Ah, fazendo tchauzinho pra gente, um monte de amiga, um monte de paciente, nossa. que A gente maravilha. atendeu o dia inteiro hoje, né, A Gabi? gente não repara que eu tô, eu tô Gabi, a gente super vai mal, falar de ciclo psíquico. meu Deus. Gente, vocês vão. Ai, que fofura! Estão falando que estão deixando carinho. Quem que deixou carinho pra gente aqui? Aline, A Liri, linda, beijo. A Ana, a gente estava com a Ana até agora. Bom, gente, falar com vocês. A gente separou esse dia, a agenda tá corrida, graças a Deus, né, Gabi? graças a Deus. E a gente separou esses dias, mesmo que seja o último, penúltimo dia do ano, para a gente falar um pouquinho desse encerramento de ciclo, né? Porque as nossas emoções, elas realmente também são cíclicas, né, Gabi? E Então, elas não obedecem calendário, não é? então, o que que acontece? 2025, eu acredito que foi um ano de muito encerramento que tivemos, Sim, muitas mudanças na nossa vida que tiraram a gente totalmente aí da nossa zona de conforto, né? verdade. E agora está se encerrando 9 anos de um ciclo. Uhum. E E tá qual que é acabando. isso? Mas qual que é a reflexão? Uhum. A Uhum. reflexão é assim: ano que vem são mais 9 anos que a gente. São mais 9 anos que a gente vai passar. Então é muito importante a vibração. Exatamente. O que a gente precisa entender, quando se fecha um ciclo, algumas coisas acontecem também no nosso corpo, né? Vocês podem reparar que chega final de ano, é uma loucura. A gente sente no corpo que realmente a energia do ano está acabando, né? Porque o Isso. nosso corpo, ele começa a parar um pouquinho, a nossa mente deixa de ficar naquele ativismo, e aí parece que ela fica ainda mais ativa, porque dá aquela sensação de que a gente não completou o que tinha que completar. As emoções, elas ficam parecendo que sem escolhas na vida da gente. Isso tudo quer dizer que um ciclo está acabando e uma nova energia está nascendo, né? Aí eu acho importante a gente sempre pensar: qual palavra que a gente deixa para 2025? Uhum, exatamente. E isso da Gabi é uma coisa interessante, porque assim, se tá doendo, se tá confuso, se não tá bem alinhado, é porque o ciclo interno não fechou. A gente vê aqui, eu gosto mesmo também aqui de postar uns memes engraçados e tal, mas se a gente parar para pensar, o que vai acontecer? É uma virada de calendário. Se a gente Sim. não deixar que isso aconteça dentro da gente, quer dizer que o ciclo não vai encerrar o ano. Né? O que é o ciclo psíquico, né? Mente. É quando nós precisamos parar para ter uma renovação de mente. Acabou esse ano, eu estou entrando no ano 1. Acabou o ano 9, né? Vou entrar no ano 1. Número 1 simboliza o quê? Recomeço. O começar de novo, né? Exatamente. Mas o que está prometendo aí para 2026? É um ano da frequência do amor. Um amor Uhum. livre de apegos, um amor livre das feridas, onde você entra numa vibração de manifestação. Sim, sim, exatamente isso. E a gente precisa entender que, embora tenha sido um ano muito difícil, nem tudo é só sobre doer.
Existe uma qualidade de vida, uma qualidade de amor, uma qualidade de pensamento que nós precisamos também ter para que as coisas comecem e terminem dentro da gente, né? E quando você fala, eu quero aproveitar essa sua fala de qual é a palavra desse ano, porque nós colhemos muitas vezes a palavra que sai da nossa boca, né? E nós vamos ser e acontecer dentro daquilo que nós determinarmos para o nosso ano, né? Eu acho que o meu foi de encerramentos. Se eu fosse falar uma palavra para 2025, foi encerramentos e lições. Olha, para mim, deixa eu pensar, foi um ano muito bom, foi um ano de colheita. E eu vou falar mais, assim, ó, a gente começou vários projetos juntas, né? E nesse mês, a gente vem trabalhando as ideias e começou nesse mês e aconteceu. Por quê? Porque até o último minuto do ano ainda é tempo da gente colher a energia que esse ano trouxe pra gente. Exatamente. Né? Só que aí 2026 eu já vejo um ano como a palavra da manifestação mesmo. Exatamente. Eu quero que a gente entre um pouquinho nesse conceito dos ciclos abertos dentro da gente, porque a gente vai começar um novo ciclo, um novo ano, e a gente precisa aprender a encerrar, né? A gente precisa aprender a colocar limites. Você acha que foi um ano de limite? Aonde foi cobrado um tanto de limite aí? Esse ano foi aprender a falar não. Aprender a sair de relações onde o dar e receber não estão em equilíbrio. Exatamente. Ou por bem ou por mal, não vai ter jeito. Você precisa aprender a equilibrar e ver aonde você vai doar a sua energia. Exatamente. E assim, ó, quando a gente fala de energia, a gente não está falando de mística, hein? A gente está falando de força vital. Estamos falando de pulsão de vida, estamos falando de pulsão de morte, né? Então, quando a nossa vida ela é permeada só pela dor, a gente está com ciclos internos abertos, coisas que precisam ser revistas, né? E que precisam de ponto final. E quando a gente fala de ciclo de vida, a gente está falando do quê? Da força para colocar em prática tudo aquilo que a gente quer ver acontecer. Né? Ó, a Luciana está falando aqui pra gente, Gabi, eu não quero começar o ano novo com a bagagem pesada de 2025. Isso, Lu, não começa não. Vamos fechar ciclo. A Ana está falando que a palavra dela foi despertar. Eu também acho que foi um ano de muito despertar, né? O despertar do eu. A gente trabalha com a psicologia e a gente trabalha muito isso, né, Gabi? Esse despertar do eu, dessa voz interna, onde a gente também deixa de ouvir um pouco do que o outro acha e começa a olhar para dentro da gente e ouvir o nosso eu, né? Mas eu acho que também para o encerramento de ciclos é importante a palavra integrar. Integrar. Porque se a gente não integra, a gente também não está sentindo. O integrar é fundamental para esse novo portal aí de 2026 que vai chegar. E a gente está chegando no portal aí 1 do 1 já, né? Sim. Ó, eu quero aproveitar. Gente, pode ir mandando mesmo as perguntas que a gente vai respondendo, né, Gabi? Isso. Olha essa pergunta aqui interessante. O que fazer nessas épocas quando nós perdemos um ente querido? O Reginaldo aqui está falando do luto. E isso é uma coisa muito importante, porque o luto, ele muitas vezes não está somente no ente querido que a gente perde. A gente pode estar com tantas dores dentro da nossa alma, né? Com tantas coisas que não estão resolvidas na gente, que faz com que a gente sinta a dor do luto por tempo prolongado. Então, Reginaldo, primeiro, todo o nosso carinho pela perda desse ente querido, se sinta acolhido. O que eu falaria do luto não é essa época. O luto é a perda. É a ausência de um amor que pode ser romântico, que pode ser familiar, no seu coração, né, perto de você. Se acolha, se permita viver esse tempo, chore o quanto você precisar, né? E se você não conseguir resolver isso sozinho, procure ajuda, porque para sair do luto e muitas vezes para a gente acessar esses lugares que são tão doloridos de dor e voltar essa integração que a Gabi está falando aqui, a gente precisa de ajuda. O que você acha disso, Gabi? Eu acho que assim, a gente precisa vivenciar o processo e o luto ele tem diversas fases, não tem como acelerar ele.
Então, é Sim. importante nesse todo a gente sentir o que tem que sentir, porque não adianta fugir das etapas. A gente vai ter a negação, vai ter várias etapas do processo, Exatamente. até chegar na integração, Uma, digamos uma assim. coisa que é muito interessante, assim, ó, eu gostei de uma coisa que aconteceu no processo terapêutico. Eu não sei se você sentiu isso também, Gabi. Terapia parou de ser fútil, se Sim, tornou uma coisa que é integrativa na vida do ser humano que preza pela sua saúde mental. exatamente. E isso é primordial. Saber que nós somos vulneráveis e que nós precisamos de ajuda é importantíssimo para viver essas etapas, né? Exatamente. A gente sai um pouco daquilo assim, que a gente dá conta de tudo sozinho. Tira um pouco aquela crença assim, ai, mas terapia, né? A gente precisa aprender o que? A se conhecer, porque eu acredito que a nossa missão aqui é aprender as pessoas, a ajudar as pessoas a aprender a se conhecer. Exatamente. E assim, ó, quando a gente fala eu tô de luto, como o Reginaldo verbalizou aqui, eu acho que isso também é uma fala importante. Nós precisamos aprender a verbalizar as coisas que não estão resolvidas dentro da gente, porque senão a gente começa a ter os apoios, né? Então a culpa foi do ano, a culpa foi do governo, a culpa foi da minha mãe e do meu pai, menos a minha culpa. E não é uma questão de culpa, é uma questão da gente aprender a olhar as vulnerabilidades para poder vencer as adversidades, né? Exatamente. A gente Exatamente isso. precisa. Eu acho que assim, o mais importante desse ano é a gente exatamente estar aberto ao novo Exatamente. e não ficar preso a narrativas do passado. Para o novo chegar, o velho tem que ir. Isso não significa que alguma coisa que terminou nesse momento nunca mais vai voltar. Ninguém está falando isso. Mas que Sim, seja uma nova forma de acontecer, principalmente nas relações de alma, por exemplo, não existe um fim, porque a conexão ela é eterna. exatamente. Gá, entrou uma pergunta aqui para gente, ó. O que precisa ser integrado? Então, o que a gente tem que entender primeiro? Que integrar não é só entender, integrar é se permitir sentir. E se permitir sentir o quê? O que a gente tentou evitar. A raiva, a tristeza, a frustração, né? Gá, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo do sentir, que hoje a gente falou tanto isso, né? O que acontece? Eu acredito que a gente tem uma coisa assim, que é muito imposta, que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode sentir nada. A gente tem que estar sempre bem o tempo inteiro. E que a sombra é o nosso vilão. É, E, na verdade, não. A sombra faz parte da gente. sim, E para a gente poder se permitir, a gente precisa primeiro olhar para isso. exatamente. Mas não é se manter nisso, tem uma diferença. Não vou ficar com raiva 10 dias matando todo mundo, mas naquele momento que eu senti a raiva, eu olho para ela, eu vejo ela, eu acolho ela. Exatamente. E o sentir também é um processo diário que é necessário. A É, gente está num mundo aí globalizado. Eu também não estou me tirando dessa, porque eu também sou humana, mas é celular para cá, é celular para lá, é informação, é estímulo, é tanta coisa que às vezes a gente esquece de uma coisa pequena. Uma vez por semana, vamos todo mundo comer numa mesa e conversar sem o celular? exatamente. Vamos no momento. Aquela coisa do shopping, né? Esse mês é um mês que a gente dá muito presente, que a gente acaba gastando até a mais porque você quer presentear. Mas você se comprou um presente? Você foi tomar um café com você mesmo, né? Você foi sentar e se dar o direito de falar: nossa, eu tô em dias de recesso na empresa, eu vou sentar comigo, eu vou tomar um café, eu vou fazer uma unha porque eu mereço ficar com a mão bonita, eu vou cortar um cabelo, eu vou fazer a minha barba, fazer algo por mim. Isso também é integrar, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo até de integrar meu. Tá. Eu percebi aqui olhando o vídeo, eu não gostei muito do meu cabelo e tá tudo bem. Eu tô sendo honesta aqui.
Eu não sei. Eu não gostei. Gabi, você E tava tá até tudo bem. engraçada. Será que eu tô integrada? O que que tá E aí eu tô assim, eu tô integrada, não tá tudo bem. É o que eu posso fazer melhor nesse momento, na minha Exato. aparência, e eu me aceito e me amo como eu sou. Então eu acho que Exatamente. é isso. A gente não consegue ser perfeito o tempo inteiro. E não adianta a gente se cobrar. Nesse processo integrar, eu acho que vale a gente pensar assim, olha, o que que eu tenho que integrar no todo? Espírito, alma e corpo, né? Não adianta, e não é sobre credo, é sobre consciência vital, né? Como que anda a sua vida espiritual? Você vem cuidado da sua espiritualidade? Né? Não sei qual é o seu credo, mas você vem cuidado do seu bem-estar espiritual? Você tem o cultivo da oração ou da meditação, ou de você com o seu tempo, com o seu Deus, naquele momento você e ele, né? No nosso corpo, na nossa alma, você tem tido momentos com você onde você vai escutar uma música? A gente estava fazendo um atendimento e a gente estava falando sobre isso, né? Você sai 10 minutinhos para tomar um sol, e quando você está tomando sol, você está produzindo ou você só está recebendo aquele sol, né? Você só está recebendo aquele momento. Então, como que está a sua alma? Você está em paz de verdade? Né? O que tem saído da sua boca? Porque sai da nossa boca do que o nosso coração está cheio. Isso também é um fato. Do que está cheio o seu coração? A gente escuta muito aqui no nosso dia a dia clínico eu estou cansado. Eu durmo, acordo e já estou cansado. O que isso quer dizer? Você está colapsado, né? Tá vivendo no automático e esquecendo de se permitir silenciar um pouco. E é difícil silenciar, é desafiante, não é impossível, Não é. mas é Não um é. processo. Agora, o que eu vejo muito, e eu reflito, é assim, o quanto nesse processo que a gente estava falando de alma, mente, corpo, espírito, o quanto muitas vezes não está conectado. O que a gente fala e o que a gente pensa não está conectado com o que a gente sente. Então, como que a gente vai manifestar algo em 2026 se não... Porque não adianta, o universo ele vai entender o que você vibra. Não é o que você Exatamente. fala, não é o que você pensa. Até o seu gêmeo, quem está numa relação, alma gêmea, eles não entendem o que a gente fala. Eles entendem a nossa vibração. Por isso que a comunicação, não para todos, porque não dá para colocar numa caixa, mas para muitos é desafiante. Exatamente. Porque é a vibração que é sentida. Não é a palavra, não é o pensamento, é a vibração. Isso que você está falando é importante. A gente estava falando outro dia sobre. Eu tenho que fazer coisas e eu procrastino. Então, eu procrastino, por exemplo, de fazer um exercício. Eu estou ferindo meu corpo. Eu estou negligenciando quem eu sou. Eu espero, eu acho que nesse processo, a gente está fazendo uma estratégia de atendimento que chama espelho, né, Gabi? Sobre o Isso. espelhar de almas. A alma, a gente até postei aqui, a gente tem postado bastante. O que é o espelho de almas? É quando eu olho para o outro, né, principalmente numa conexão de almas de relacionamentos, e ele reflete dores que estão dentro de mim, por causa da rejeição, por causa do abandono, né? E aí, o que acaba acontecendo conosco nesse todo? A gente olha o todo em dezembro e tem um espelhamento da negligência cíclica que nós deixamos talvez por um ano. A gente se cobra por coisas que não são nossas também, né? Mas para muitas que acontece, como eu falei, não é generalização, mas muitas pessoas se auto-abandonaram. Então, não é que alguém abandonou elas se auto-abandonaram no sentido assim. Eu vou dar um exemplo meu. Eu fiquei mais de 2 anos sem fazer um exame médico de check-up. E esse ano eu falei, não, vamos fazer o check-up de tudo, vamos ver como a gente está, vamos no dentista, vamos pôr a vida em ordem. E eu acho que muita gente acabou deixando isso para lá. E é esses os pontos importantes. Por Isso é quê? importante. Muito, mas o que está acontecendo? Para a gente manifestar 2026 as coisas, e claro que vai ter um processo de manifestação, não é do dia para a noite, vai precisar estar com essa vibração conectada, esse sentir conectado com tudo.
Sim, Enquanto a sim. gente não conseguir esse equilíbrio e essa vibração, as Uhum, coisas não vão acontecer. O universo age, mas não é só ele. A uhum, terapia ajuda, mas não é só ela. Não tem a nossa sim, parte. exatamente. A Eu- gente. cê- pode falar, pode falar. Pode falar, não. Não, eu acho que existe algumas coisas que a gente faz que deixam os ciclos abertos dentro da gente. Então, acho que a primeira coisa que não é bom que a gente faz é querer manifestar mudanças sem encerrar aquilo que ficou. Então, por exemplo, não adianta a gente querer colocar uma roupa limpa se o corpo estiver sujo, né? Exatamente. Não adianta. Então, assim, não adianta eu entrar 2026 com a mente de 2025. Não adianta. Não é só o ano muda e ok, acaba tendo portais, mas todo dia a gente tem a oportunidade de uma mudança. Todos os dias. Todos os dias. Só que o que eu percebo que não adianta a gente buscar só respostas prontas, a gente precisa aprender a se conhecer de verdade. Ó, tem uma pessoa que perguntou assim, aqui, ó. O que eu faço? Eu não paro de me criticar. Eu me sinto fracassado olhando 2025. O que você falaria para essa pessoa? Eu também vou falar. Não, Luana, você não é fracassada. Muito pelo contrário. Você fez o que deu. Aliás, você fez o que tinha que ser feito. Nós Ser planejamos sincera, coisas, né? Mas nem sempre é no nosso calendário. mas de ter a coragem de falar isso já é um sinal de uma grande vitória, porque quando eu falei do meu cabelo brincando, é a mesma coisa. A gente quer Sim, entrar, a gente não tem, às vezes, coragem de mostrar nossa vulnerabilidade. sim. Ó, aqui a Josi colocou uma fala. Hoje eu encerrei um ciclo com uma conexão. Decidimos dar um tempo na amizade. Uma pausa para recomeçar mais leve, justamente por uma dificuldade na comunicação e espelhamentos. Que eles fiquem em 25. Isso é ser maduro, Josi. É a gente olhar e parar de fazer birra e falar: o que está acontecendo aqui, ó, na nossa comunicação? Vamos cuidar? Né? Porque a Gabi, eu gosto de uma definição que ela sempre dá aqui, né, Gá? Sempre. Conexão é uma coisa e relacionamento é outro, né? Não é porque você tem uma conexão que você vai estar numa relação que naquele momento não tá contribuindo. Isso não significa que não possa voltar a ter uma nova forma. Mas às vezes tem Exatamente. momentos que as pausas são necessárias. Exatamente. A gente, o campeão aqui do nossa clínica, atendimento clínico, realmente é o luto amoroso, é a conexão de almas, né? E o que a gente vê, é que o que dói nessa falta do comunicar são duas pessoas com vivências diferentes, com dores diferentes, que se gostam e que muitas vezes não conseguem conviver. Se a gente parar para pensar, às vezes é tão difícil a gente conectar com a nossa casa, né? Pai, mãe, filho, marido, irmão, amizade. Quem dirá a gente se conectar com uma pessoa de fora daquilo que a gente foi criado? Gente, é um atrito, é normal. E tem uma coisa que já é desafiante por si só. As conexões, elas vêm para ensinar, mas elas também vêm para a gente sair de todo o conforto que a gente vive. Exato. E, na Concordo. verdade, não é que elas despertam feridas, Sim, elas ativam aquilo que já estava em nós. exato. Todo mundo espelha algo em nós. Porém, nessas conexões é mais intenso. Exatamente. Ó, uma coisa que a gente sempre ensina aqui. Existem pessoas específicas que vão despertar coisas em nós e que vão nos marcar profundamente para sempre com isso. E o que eu acho que o mais difícil quando a gente fala da integração, talvez seja isso. Nós vamos ter que entender que nós não apagamos pessoas, nós não apagamos memórias, e se nós tentarmos sufocar isso, vai ser um problema. Quanto mais a gente tenta esquecer,
mais a gente lembra. Quanto mais a Exato, gente reprime, mais a gente sofre. Eu acho que o primeiro passo de tudo é a aceitação. exatamente. Olha, eu estou vivendo a minha vida agora, estou no meu centro, mas eu quero um dia estar com essa pessoa. Se Sim, aparecer alguém, eu até vou conhecer outras pessoas, mas eu quero estar. Porque a gente precisa primeiro ser honesto conosco. Não tem certo ou errado nesse processo. é. Mas a gente não pode mais mentir para a gente mesmo. A Josi falou uma coisa também que é muito importante. Existe uma conexão profunda, às vezes, com as pessoas, mas não existe uma relação saudável. Então, Aí, assim, se eu tenho uma conexão e eu sei que aquela pessoa é a minha pessoa, é alguém que vai conviver em mim para sempre, no meu ciclo familiar ou no meu ciclo de amizade, num relacionamento amoroso, eu preciso entender o tempo das coisas. Eu preciso entender que eu sou uma pessoa que precisa de mudanças, assim como a outra pessoa também precisa. sim. Então, tudo acontece no tempo adequado, não é no nosso tempo, Não. né? A Uma está perguntando aqui pra gente, Gabi, eu sinto tanta raiva. Eu faço terapias holísticas e mesmo assim eu sinto que a minha tristeza e a minha raiva é engolida. Mas você faz também terapia tradicional ou cuida um pouco aí da ansiedade, de emoções? Porque às vezes a gente precisa começar pelo básico. O Exato, básico funciona muito bem. Não adianta eu querer acessar milhares de vidas, milhares de registros, se eu não sinto nem paz e calma. Como, exato. como que numa ansiedade, ou numa tristeza, ou numa raiva, que é normal, todo mundo passa por essas fases e vira e mexe e sente novamente, vai conseguir acessar profundamente qualquer coisa? Precisa primeiro estabilizar esse humor. Eu quero trazer uma citação de Freud que me vem à mente agora. Todo excesso, ele esconde uma falta, né? Então não adianta eu fazer um excesso de atividades ou de terapias se eu estou tentando camuflar de verdade ou não estou sendo sincera comigo mesmo naquilo que eu preciso. A gente aprendeu na vida que sentir raiva, falar eu odeio, ficar nervoso é feio. Outra coisa que a gente aprendeu, que é uma crença limitante, né? É... Não, você não pode pensar isso. Você não pode pensar isso sobre essa pessoa, ou sobre. Você não pode se sentir dessa forma. Gente, não existe isso. A gente Não. tem o direito de sentir, de pensar o que quiser. O que a gente precisa filtrar é: isso me faz bem? Porque é sobre a gente. A gente não tem como mudar o outro, mas a gente tem como se mudar, né? A gente tem como trazer novas conexões, novas E, pulsões para o nosso e coração, sabe o que eu né? acho mais importante também? A gente entender como que está a nossa evolução naquele momento. Não Exato. adianta aquela pessoa que você ama, tá namorando outra, casou, vai ser pai, vai ser mãe. Não adianta no primeiro momento você falar, não, vai ser melhor, tudo bem. Mas para chegar nisso, o que eu vou passar primeiro? Por vários processos. Então, eu acho que antes da gente querer saber de mandar amor para alguém, de ver o que está faltando na gente, onde você está se rejeitando, antes de vocês verem tudo isso, primeiro aprender a criar uma maturidade emocional. Eu acho que é essa a base para chegar num entendimento mais profundo. É, Às vezes as pessoas estão se exigindo entrar num entendimento muito profundo, enquanto é. precisa ainda trabalhar essa expansão, porque não é fácil no primeiro momento. Nós Não. somos humanos. Ó, chegou um aqui também que é interessante. Estou todo endividado. O que essa escassez está dizendo na minha vida? Duas coisas. A primeira coisa é: você precisa administrar melhor suas finanças. Porque a administração das suas finanças também depende de você. Mas também olhar o que você vem feito, né? O que é escassez nos teus olhos? O que é a falta? Porque prosperidade é não ter falta de nada. O que a gente trabalha é para ter abundância mesmo, que é para ter o conforto, né? Mas o que é essa escassez? Escassez é a falta de tudo, né, Gabi?
Exatamente. E a questão da prosperidade, até para dar mais detalhe, tem que conhecer a história da pessoa. Mas muitas vezes está Exato. ligado à ancestralidade, a pai e mãe que foi aprendido, crenças limitantes. São muitas coisas, mas, por exemplo, às vezes quem está numa dinâmica está muito focado nisso, vibrando na falta daquela pessoa, é muito comum também o financeiro ir para o espaço. Quem Sim. nunca? Quem nunca? Quem nunca? E sabe Ou uma gasta coisa? todo o dinheiro com terapia para a pessoa voltar e ela não volta Não nunca. volta. E sabe uma coisa? Uma vez, na faculdade, eu ouvi isso. Que quando a gente tem dívida, a gente tem uma multidão de gente falando assim pra gente: você é um mau administrador, você é isso e aquilo. E aí o meu professor, ele falou assim: não é melhor a gente ver o universo dando uma oportunidade da gente aprender a administrar e prosperar mais uma vez? Isso mudou aqui, tá? Porque eu falei, é verdade. Por que a gente vê, às vezes, aquilo que é negativo como culpa? Nem sempre, gente. A gente vai passar pelos processos difíceis para aprender a crescer, né? Mas o que é uma pessoa próspera? É uma pessoa que cuida da saúde, que cuida das relações Exato. familiares. Como eu falei, não precisa conviver se não for saudável. Mas Isso. cuida disso, de amizade, faz aquela atividade que vê como que tá a vida, né, num todo, a roda da vida, por exemplo. Como que tá o equilíbrio de tudo? Exato. Porque o que é ser próspero? É você estar bem, é você se sentir alegre. E é ter a vida em movimento, O né? dinheiro, ele é uma energia. Enquanto a gente vê o É. dinheiro como somente o dinheiro, ele não anda, porque é fluidez. O dinheiro é uma Exato. consequência. Mas quanto Exato. mais eu pego uma conta pensando negativo, reclamando, mais eu atraio, porque quem nunca? Eu tinha uma conta, foi assim, eu tava com o dinheiro tudo certinho. Aí apareceu uma coisa para pagar, apareceu mais outra, apareceu uma. Falei, gente, o que tá acontecendo? Que não para de chegar uma conta atrás da outra. Devia chegar dinheiro, né, Gabi? Para de aparecer boleto aqui esquisito. Por quê? Porque atrai. Do mesmo modo que esse ano eu tive um movimento de receber dinheiro inesperado. Por quê? Porque é energia. Exatamente. É confiar, mas também agir. Ó, perguntaram E aqui a pra gente. gratidão, né? É gratidão. A gratidão movimenta a prosperidade. A ingratidão movimenta a escassez. Então, se eu pego o meu salário e eu falo assim, ai, olha aqui, o meu prolabore e vou chorar, você vai chorar mesmo? Porque a palavra que você fala é um decreto. Eu acredito muito no poder da palavra, porque eu vivo muito a prosperidade pela palavra. E perguntaram aqui pra gente, Gabi, eu não paro de gritar. Eu tô com um problema. Amiga, todo mundo Quem grita, nunca? inclusive a gente. Você acha que a gente fala bonitinho assim o tempo todo? A gente também surta. A questão é o seguinte: o grito é aquela sensação de que eu não estou sendo ouvida. Então, será que você não está sendo ouvida pela pessoa que você está tentando comunicar? Ou realmente você está nervosa, ansiosa, né? Você Ou está pior, a ferida. espiritualidade quer falar com ela, se conectar de um jeito bem sutil. E ela tá. Exato. Porque assim, a gente é apertado até o fim, enquanto a gente não ouvir o que tem que ouvir, ouvir a intuição. Ó, estão falando aqui. Eu queria ter o controle do mundo. Eu não vivo, eu não consigo ver a minha vida sem controle. Então, veja, amiga, você não tem um controle. Não sei, eu vou assim, ó, o penúltimo dia do ano, a gente não tem controle de nada. A E gente eu não vou sabe falar, nem se vai estar viva tá uma terminando a coisa triste. live. Para morrer, basta estar vivo. Sim, A vida muda a todo instante. A gente não controla nada. A gente precisa aprender a confiar e abrir espaço para o divino entrar. Porque eu até fiz uma frase que eu falei do meu ano todo, pensando muito, eu falei dos elementos, mas eu falei muito isso. Abrir o espaço para o divino entrar. ó, estão falando, se largar o controle em 2025, aí lascou. Então deixa lascar. Porque, olha, quanto mais a gente segura
mais difícil fica a condução Eu do vou contar nada. a verdade. Tudo que a gente tem mais medo, e medo É. mesmo na gente, mais de verdade vai acontecer. Ó, estão falando aqui, Gabi. Brigar, duvidar e entrar no ego. É um problema? É. O que perguntou? Porque brigar, duvidar e entrar no ego é um problema? É. Eu vou te falar, o ego, a gente tem um conceito muito errado do ego, né? O Primeiro que o ego, ego gente, não ele é um morre. mediador, ele é nosso amigo, ele não é nosso inimigo. O que a gente não pode é reprimir ele. Uma coisa que eu ouvi esses tempos que eu adorei, deixa o nosso ego cansar, até ele não se importar mais com aquilo, mas não fica mais fingindo uma coisa que não é. Gabi, tá engraçado as perguntas que estão chegando. Se eu tiver um tempo de meditação, eu vou emagrecer? Não. Você vai ter que parar de comer, ir para academia e medita. Aí pode ser, porque ó, essa coisa do engordar que a gente tem, gente, pode ser cortisol, pode ser hormonal, por causa do estresse. Pode ser alguma coisa funcional, por exemplo, a tireoide, ou coisas com a diabetes. Pode ser uma alimentação desregrada, falta de Olha, sono, eu vou né? falar também uma coisa importante. O engordar também tem a parte totalmente emocional, da defesa. Totalmente A emocional. gordura, ela. E comer é muito bom também, né? Quem falar pra mim que não é, tá mentindo. Exato. Ó, estão falando aqui, eu vivo com um nó na garganta. O que significa? Significa que você tem coisas que você precisa expor e que você não está conseguindo. E tá tudo bem, vem pra terapia que a gente te ajuda. E também é importante sempre buscar um todo. Como que tá Sim. a tireoide também, além da terapia, né? Como que tá a saúde? Ó, estão falando aqui doce, então. Doce, é o grito da nossa alma por acolhimento. Quando a gente come um chocolate, nós mulheres principalmente, meu Deus do céu, naqueles dias de TPM que você tá uma arara, quando você pega um docinho e senta quietinha assim, ó, e a gente dá aquela primeira colherada ou aquela mordida, vem um prazer, mas o prazer do açúcar depois ele traz uma inflamação no nosso corpo. Gente, não quer dizer que a gente não pode comer, tá? Eu sou super a favor. Até de quem faz dieta tem que se dar o dia do lixo, que nem a gente fala. O dia de poder se permitir a comer, a ter o prazer. Tudo que não gera prazer na gente não vai encerrar ciclo. Então, assim, Não. não é não comer. É tentar olhar os apoios. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô descontando? Eu quero o docinho, ou estou descontando no meu docinho uma ansiedade, uma frustração, né? Exato. Estão falando aqui pra gente, Gabi, eu tenho muitas crises de ansiedade, não consigo dormir. Como eu devo fazer? Crise de ansiedade é excesso pelo futuro, né? É a preocupação do futuro. Eu acho que assim, o que é importante, além de buscar um tratamento, né? Verificar um psicólogo, se for necessário, psiquiatra também, vamos tirar esse negócio aí que também Isso. é proibido. Uma coisa que sempre falam que é importante também é a atividade física, né? Sim, Eu sei sim. que não é tão simples, mas recomendo muito. Tem muitas técnicas para ajudar a aliviar a crise de ansiedade, mas é importante um treinamento com isso. Eu posso falar, porque eu não tenho vergonha de contar, que eu tive síndrome do pânico, eu já tive ansiedade, eu já tive TAG, eu já tive tudo que vocês possam imaginar, e eu consegui achar o equilíbrio. Gabi, olha essa pergunta. Eu conheci uma pessoa e eu tenho a impressão que ele foi o amor da minha vida. Eu não consigo apagar. O que eu devo fazer? Você precisa sentar com a gente para a gente entender a sua história e te ajudar. Em que sentido? Existem pessoas que realmente são o amor da nossa vida. São aquelas pessoas que são a nossa contraparte. Esse é um assunto para uma outra live, né, Gabi? Porque eu acho que assim, isso acontece, mas para poder dar mais detalhes disso, precisa entender o contexto todo, né? Sim, sim. Aí tem uma outra aqui, peraí.
É engraçado que para mim não aparece nenhuma pergunta. Não, tá. Eu não sei se é porque Nada. eu sou a mediadora. Eu que abri, pode ser que seja por isso. Para mim não Tá entrando aparece. para Pode mim falar. aqui. Pode falar? Ó, entrou uma aqui. Eu não me conformo que eu vou entrar 2026 sem amor. Sem um amor. Amiga do céu, você é o amor da sua vida. Eu acho que tem uma coisa importante a falar, que primeiro é a nossa solitude. Um Sim, relacionamento, e isso é uma pauta para 2026, ele complementa. É assim que vai chegar os novos relacionamentos para 2026, que complementam, onde você já é completo e a outra pessoa exato. já é completa. É Exatamente. essa a frequência. Aí o Robson está falando assim: eu não consigo perdoar o meu pai. Isso impede de eu fechar um ciclo? Robson, na verdade, impede, né? Porque o que é o perdão? É aquela dor que alguém causou na gente e que magoou profundamente. Se a gente for ver o viés espiritual católico, protestante, é aquela coisa: se você não perdoar, você não vai ter perdão. Pronto, acabou. Mas o que a gente precisa entender é que por trás disso existe uma dor profunda que você sente, que precisa ser trabalhada até que você consiga chegar É nessa aquilo, olhar sem sentir dor, né? é Porque o aquilo que a perdão é gente isso. fala. Perdoar não é esquecer, mas é liberar. Sim, Perdoar é importante. Honrar é importante, porque uma questão mal elaborada com pai e mãe pode afetar tanto para relacionamentos, como para prosperidade, para muita coisa na vida. sim, Foram eles que deram a nossa vida e fizeram o melhor que pôde. Isso não significa que ninguém tenha limite. Eu não estou isso. falando isso. É a mesma coisa. Conexão é uma coisa, a relação é outra. Ó, estão perguntando aqui. Eu sinto dores por todo o meu corpo. Eu fico triste e sinto dores. O que vocês acham que isso pode ser? É Gente, o corpo difícil. fala, né? Mas Então, pode ser assim, fibromialgia, pode pode. ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser tensão muscular, pode ser assim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu tinha pânico. Eu fiquei Ô, sentindo Gabi, nenhuma dor. isso, tá. Ó, uma coisa importante, assim, o nosso corpo fala. Pra gente, pra nós da psicologia, a gente entende que por trás de cada dor, tem uma emoção, né? Então, você falou que a tristeza, quando você sente tristeza, você sente dores pelo corpo. A tristeza é quando a gente não metaboliza realmente aquela sensação, aquela dor que a gente está sentindo. Então, vale a pena você começar a reparar. Quando eu sinto tristeza, é em relação ao quê? É em relação a quem? Né? Porque quando a gente começa a identificar e dar nome, é importante para esse processo de liberação mesmo, desse sentimento que te gera esse incômodo, né? É, mas assim, é importante a gente falar também o quanto as emoções podem levar a gente a doenças também, se a gente não tratar. Sim, A falta do sentir, as repressões. sim. Lucas está perguntando aqui: vocês são casadas? Eu sou casada e a Gabi é solteira. Tô solteira. Casadas e solteiras. Divorciada, fui casada há 10 anos. Mas ambas felizes com a condição que estamos. Tá tudo bem. Exatamente. Ai, meu Deus, que engraçado. Ó, estão mandando beijo do Rio de Janeiro, beijo para vocês. Estão mandando beijo da Bahia, beijo para vocês da Bahia. Ó, tem uma pessoa falando aqui, que legal que vocês estão fazendo live. Vocês vão fazer sempre? Vamos. Vamos. Isso é uma das coisas que a gente já programou para o ano que vem, né, Gabi? Sim, com certeza. É importante a gente ver temas específicos, coisas. É que hoje a gente está querendo mostrar um pouco o que vai ser 2026, que é Isso, aquilo que eu falei várias vezes, a manifestação. Para exatamente. isso, a vibração estar coerente com a alma, a mente, o corpo e o espiritual. Gente, eu vejo que a natureza vem se manifestado, né? A gente tem vivido dias de muito calor.
o tempo todo a gente vê o universo se manifestando sobre as causas, sobre as coisas que estão para acontecer e que estão acontecendo, né? O que a gente precisa entender, 2025 está acabando, nós vivemos aquilo que nós precisávamos ter vivido, tudo que a gente está respondendo aqui para vocês tem a ver sobre um fim do ciclo psíquico que a gente está falando aqui. Isso vai ficar nesse ano, a gente vai levar essas lições, mas precisamos estar preparados também para empreender coisas novas, né? Eu acho que é isso. É também a gente começar a prestar atenção com leveza, eu falo, no que fala, no que pensa, Exato. no que assiste. Sim. Sabe, vou ficar assistindo violência, filme pesado, ficar vendo notícia ruim, também não vai ajudar a elevar. Até terrorismo, não, porque vai ser um ano, não sei o que lá, vai ter 300 mil. Gente, a gente já vai começar a ficar sugestionado desde cá. Ai, meu Deus, eu vou sentir um monte de coisa. Aí começa aquela histeria coletiva. A gente precisa ver o que consome. Exatamente. Esse integrar do espírito, da alma e do corpo é importantíssimo para a gente entender. O bem-estar, ele é de dentro para fora. Nós precisamos entender uma coisa, nós somos seres espirituais. Tudo que acontece aqui na 3D é liberado pela 5D. Então, é de cima para baixo, é de Deus para o homem, né? Nada acontece na vida da gente sem a liberação do alto. Então, a gente precisa entender. Ah, eu não precisava viver isso. Precisava sim. Se você está vivendo isso, é porque tem um aprendizado em tudo que a gente está vivendo. Porém, os ciclos se encerram, né? E precisa encerrar onde? Primeiramente dentro do nosso coração. Quer dizer que a vida vai ficar resolvida? Não. Quer dizer que eu decido ir para um novo tempo, né? E eu também preciso, com muito cuidado, olhar para os personagens que acabam impedindo a gente de estar na nossa essência. Principalmente em relação de alma, o pessoal entra no vitimismo, no salvador, na Exatamente. boazinha. A gente vai, vocês vão reparar aqui no nosso trabalho, no próximo ano, a gente vai trabalhar muitos arquétipos. A gente tem uma frente junguiana, né? Baseada na psicologia analítica. A gente vai trazer muito do simbólico para vocês. A gente vai falar de interpretação de sonho. Nós vamos falar do poder dos números, porque cada número tem uma simbologia, independente do credo. Nós vamos falar de muitas coisas interessantes que permeiam a nossa vida e que às vezes passam desapercebido. E que isso também faz parte do nosso psíquico. Não adianta, gente, a gente querer colocar um monte de energia se a nossa mente não entender. Não adianta querer entender tudo se aquilo que a gente está tentando entender não é natural, espiritual. Precisa do equilíbrio, né, Gabi? E a gente também tem um caminho importante de ensinar o pessoal a descobrir o propósito, a missão de alma. Exatamente. Cada mês a gente está pensando em trabalhar uma temática. A gente está fazendo agora já os atendimentos do espelho para entender essas dores da alma, né? Agora vão vir coisas muito legais. A gente tem material sobre os arquétipos. Nós vamos ter materiais sobre o estudo do seu nome, porque o estudo do seu nome tem um poder e tem uma linguagem, o número do que você nasceu, então seu nome, seu sobrenome. Gente, tudo isso fala da gente. E a ciência comprova, né, Gabi? Com certeza. E a ciência comprova. E Então, é um até todo. tem uma história com o nome e o sobrenome junto. E que bate Exatamente. muito com a nossa vida. Exatamente. Outra coisa que nós vamos conversar com vocês sobre polaridades, yin e yang, o bem-estar do corpo nisso, o bem-estar da alma nisso, as nossas polaridades internas. Nós vamos falar sobre chamas gêmeas, almas gêmeas, na parte psíquica, E uma né? coisa importante, separar a intuição de paranoia. Exatamente. Vamos falar de transtornos também, né, Gabi? Exatamente. E os sinais, por exemplo. Os sinais que nós temos nesse caminho, até para o despertar espiritual, não só de alma, de conexão de alma, e os sinais que nós
Projetamos, porque tem um sinal real e tem um sinal que é projetado. Exatamente. Vamos falar de transferência, cotransferência, idealização e fantasia. Tem muita coisa. E, gente, ó, eu vou falar para vocês. Quando que nós chegamos nesses assuntos? Agora, né, Gabi? Foi, a Então, gente começou a ter ideia comecinho de dezembro. ó, o Reginaldo mandou algo aqui pra gente também. Ó, estou vivendo um luto de 3 meses. É cedo para buscar um novo relacionamento ou não? O que vocês acham? A questão que eu vejo, que não é questão de buscar um relacionamento ou não, é se ele quer só suprir essa falta com outra pessoa ou se ele quer dividir a vida com alguém. Essa coisa do luto, Reginaldo, ele é delicado, porque a gente não vai ter um amor igual ao outro. Cada amor que a gente tem na vida da gente é um amor. Então a gente tem que, quando ele finaliza, a gente precisa viver o começo, o meio e o fim. Sabe por quê? Senão a gente coloca um amor novo em cima desse que tá doendo e a gente machuca esse amor novo. Então, o que Exatamente. poderia ser um relacionamento muito feliz e muito saudável com uma nova pessoa vai repetir ciclos. Nós somos bons em repetir Nossa. ciclos na vida da gente porque nós não finalizamos os ciclos. Então, o que eu falo para você? Primeiro, permita-se entender. Você nem sabe se de repente esse amor que terminou é um amor que pode voltar. Então a gente precisa dar tempo e precisa cuidar, entender, né? Por que eu estou de luto? Por que está doendo? O que tem Primeiro tem aqui? que ver como está o amor comigo mesma. Exatamente. Antes de amar alguém, a gente tem que se amar. E a gente tem uma distorção do que é amor. A gente Exato. confunde com apego. Amar não é. Exato. Isso não significa que eu estou falando que é livre, leve e solto. E eu também não estou julgando, porque cada um tem a sua forma de amar. Mas Exatamente. o que eu quis dizer é que amar não é apego. Não é. O amor Amor é livre. confia, o amor confia, o amor libera, o O amor não amor. prende. Tudo que Exato. faz a gente contrair leva a gente a que lugar? É. Porque o amor é expandir, não é contrair. Estão perguntando aqui, o que vocês acham de julgar? Julgar, na minha opinião, são crenças limitantes e opiniões que nós adquirimos pelo superego, que muitas vezes não tem a ver nem conosco, tem a ver com o grande todo, né? Eu acho que o julgar também, muitas vezes a gente vai, de acordo com a nossa narrativa pessoal, falar em cima de outras pessoas. A gente não tem aqui o direito de falar o que é melhor para cada um. A gente está aqui para a pessoa descobrir o que é melhor para ela. Quem sou eu para falar se isso é bom ou ruim? Claro que tem coisas comuns, como autodestruição, né, e tudo mais. Exatamente. Eu acho que essa pode ser uma meta sua. Tente começar o ano sem se julgar, né? E sem julgar tanto. Isso vai ser bem saudável para você, né? Eu acho que, gente, passa muito rápido 1 hora, Gabi. Passa. Já passou 1 hora. Acho que nesse todo, gente, a gente precisa entender, né? O que é fechar um ciclo? É integrar aquilo que foi bom, aquilo que não foi tão bom assim, é tentar entender o que aconteceu, né? A gente vai levar muita coisa para 2026 de 25, vai, mas a gente pode levar com uma nova mentalidade. Essa hora amanhã a gente vai estar nos últimos minutos do dia e nós vamos acordar no outro dia iguais. Porque o que muda é o calendário. O importante é a gente entender e, assim, gente, não comece o próximo ano falando coisas, sabe? Próximo ano virou o ano. Mentalize coisas boas, faça sua oração mesmo lá no cantinho da sua casa, no lugar que você vai estar. Agradeça pelo que foi. Ai, esse ano foi péssimo. Não foi, gente. Se a gente olhar, nós estamos aqui saudáveis, tem gente no hospital essa hora. Tem gente enterrando alguém essa hora. E se precisar, pede ajuda. Exatamente, né? Fica perto das pessoas que gosta, que se sente bem. Ou eu não gosto de Exato. estar com ninguém, eu gosto de ficar sozinha, então fica sozinha.
a questão toda é, se precisar, pede ajuda. A gente não pode Exatamente. esquecer disso. Eu acho que é uma das coisas mais importantes também, gente, saúde mental. Saúde mental é sinônimo de saúde emocional, que é sinônimo de integração física. Né? Se o seu físico estiver bem, você vai suportar tudo aquilo que o universo tem de bom para você. Se o seu físico não estiver bem, o universo manda e nós não sustentamos psiquicamente, emocionalmente, muito menos fisicamente. Ouça o seu corpo. Se ele está doendo, se ele só está pedindo cama, se você está muito choroso, se sente deprimido, é a hora de parar, né? A hora de parar para Exatamente. finalizar ciclo. Eu Eu acho que acho é isso. E eu acho que o importante também é, às vezes, é importante a gente entrar no nosso centro, mas ter um cuidado também para não ficar tanto no centro e começar a prestar atenção em tudo. Senão a Exatamente. gente também não vive. A gente vai entrar numa hipervigilância emocional e mental. Olha, e uma coisa, gente, cada um é de um jeito. Talvez você nunca vai ser aceita. Às Não vezes você existe uma receita de bolo não para viver existe. bem. Cada um vai ser, né? Cada um vai Cada achar um seu caminho. exata. A questão não é você deixar de ser quem você é. A questão é você melhorar a sua qualidade de vida. É gostar mais de você, é ter prazer em quem você é, julgar menos quem você é, integrar mais quem você é e seguir, gente. Tem muita coisa pra gente viver o ano que vem. Eu creio Muita, nisso. Vai ser um ano bom. com Eu não certeza. sei pro outro, mas para mim vai ser, porque eu já determinei. Eu também. E eu vou estar com o cabelo mais bonito, ó. Gabi, estão falando aqui. Gabi, tá lindo seu cabelo. Você é linda. Gabi, você vai começar o ano solteira e quem sabe vai terminar casada, hein? Ai, nem sei, nem tô pensando nisso, gente. Exato, tá vendo? Não é sobre pensar, é estar livre para poder viver o que a vida tem para trazer, né? Ó, um monte de gente mandando coraçãozinho. Gente, é isso. A gente ainda não sabe quais são os dias que a gente vai deixar fixo aqui, né? A Isso, tem que nossa live, definir. mas a gente vai fazer toda semana. Nosso canal do YouTube também vai estar sendo acrescentado material, assim como nossos Instagrams. A gente também vai ter uma outra página com assuntos bem focados também, que é lá o Portal Intuição. Vocês podem ir lá. Os produtinhos a gente vai lançando para vocês. Contem conosco. Acho que um dos diferenciais e que foi muito bom é a gente trabalhar junta nesse sentido do atendimento, né, Gabi? Atender Sim, juntas. sim. É a visão de uma essência mais masculina e uma essência mais feminina. Exatamente Aí isso. complementa. É complementar, isso traz uma polarização, um equilíbrio bom, né? E eu acho que é isso, gente. Passou muito rápido aqui, Muito, vou. E a muito gente também rápido. vai estar pensando no que vem, ver a questão da mediunidade, os tipos da mediunidade. Eu acho que é importante Nós vamos trabalhar olhar isso. terapias integrativas complementares, todas as áreas e em todos os âmbitos, né, Gabi? Isso mesmo. Trazendo, lógico, que o viés também psicológico, porque é a nosso carro-chefe, mas sem desprezar aquilo que é essência, que é vida, né? Exatamente. Então é isso, gente. Um monte de beijo, bom ano, Isso. boa virada de ano com a sua família. Não sei se você vai estar com sua família, vai estar com seus amigos, mas que seja bom e que já comece bom. Talvez você vai estar sozinho, que delícia. Também passar a virada sozinho, né? Ah, se também quiser passar de pijama, passa de pijama, cada um da Delícia! sua melhor maneira. Exatamente isso. Da cor da roupa que você quiser, tá tudo bem. É. Eu acho que é isso, gente. Um beijo, beijo, Beijo. Gabi. Beijo. Semana que vem tem mais, né? Isso mesmo. Então tá bom. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Obrigada. Tchau. Aí. Deixa eu